Vamos lá, nono ano? Vamos falar agora sobre a relação que existe entre os coeficientes de uma equação do segundo grau e as suas raízes, tá? x1 e x2. Eu tenho aqui um exemplo, ó, uma equação do segundo grau completa, 3x² menos 5x mais 2 igual a zero. Os meus coeficientes, A é 3, B menos 5 e C é 2. Usei aqui, né, os valores dos coeficientes, substituí para encontrar o valor de delta, e encontrei que o delta é igual a 1. Quando o delta é maior do que zero, eu sei que eu tenho duas raízes reais diferentes. Aí substituí na fórmula de Bhaskara e encontrei as minhas raízes. Encontrei o x1 igual a 1, né? 5 mais 1 dividido para 6, que deu 1. E o x2, 5 menos 1, 4, sobre 6, simplifiquei por 2 e encontrei 2/3. Então, as minhas raízes são 1 e 2/3, tá? Então, a relação que a gente vai observar agora é entre essas raízes, 1 e 2/3, e esses coeficientes numéricos que estão aqui, os valores de A, B e C, tá? Então, primeiro, eu vou calcular a soma das minhas raízes. x1 mais x2. x1 foi igual a 1 e x2 foi igual a 2/3, tá? Vou realizar a soma aqui desses valores. Denominadores diferentes, né? Preciso tirar o MMC. O MMC vai ser 3. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido para 3, 1, né? 1 vezes 2, 2. Quando eu somar, eu vou ter 5/3. Observem que aparece aqui, ó, o oposto do 5 que eu encontrei aqui, que é o menos 5. E o 3 que eu encontrei aqui no denominador, ele também está aqui, é o meu coeficiente A, tá? Mas vamos fazer agora a outra operação, que é o produto das raízes, tá? Sempre são os dois cálculos, a soma e o produto. O produto é uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar aqui a primeira raiz, que foi 1, pela segunda raiz, que foi 2/3. O de cima vezes o de cima. Então, isso aqui vai resultar em 2/3. Observem o seguinte, e lá nos meus coeficientes, A, B e C, também aparece o 2 aqui, mas é o coeficiente C, e também aparece o 3 do denominador, que é o meu coeficiente A. Então, a relação que existe entre as raízes de uma equação e os seus coeficientes é o seguinte: sempre que eu somar as duas raízes, eu vou ter como resultado o oposto do coeficiente B. Por que o oposto? Tá vendo que aqui na soma eu encontrei 5 positivo? E aqui na minha equação o coeficiente B era menos 5, então era o oposto, né? O que eu encontrei aqui. Sempre que eu somar, então, as minhas raízes, eu vou encontrar o oposto do coeficiente B dividido pelo coeficiente A. Quem é o A? É o 3. Então, eu encontrei 5 positivo sobre 3, oposto do coeficiente B sobre A. Isso para soma, tá? Aí agora a gente vai ver o produto aqui das raízes, ó. O produto não foi igual a 2/3? Quem é o 2/3 aqui pra gente? Ó, vamos dar uma olhada, procurar ele aqui nos coeficientes. O 2/3, o 2 é o coeficiente C e o 3 é o meu coeficiente A. Então, sempre que eu fizer o produto das minhas raízes, eu vou ter produto, tá? Eu vou ter o coeficiente C sobre o coeficiente A. Certo? Produto C sobre A. E a soma, eu tenho o oposto de B sobre A. Mas por que, né, que a gente está fazendo aí essa relação entre as raízes e os coeficientes? Porque dependendo da equação, quem resolveu aí a última página da apostila que eu havia pedido, a 85, viu que em alguns casos é muito mais fácil nós calcularmos aí as raízes por soma e produto. Né? É muito mais simples do que você estar substituindo, calculando delta, calculando a equação de Bhaskara, né? Para chegar aí às raízes x1 e x2, tá? Então, eu vou explicar agora resolvendo a atividade. Na página 83, no número 50, dizia assim: sem resolver a equação 3x² mais 10x menos 8 igual a zero, na letra A, você vai me dizer qual é a soma das suas raízes reais, caso elas existam, né? Então, para calcular a soma, eu sei que eu vou pegar sempre o oposto do coeficiente B e dividir por A, pelo coeficiente A. Então, basta olhar aqui para a minha equação. A soma vai ser igual, o B vale 10, oposto de 10 menos
10. Sobre o coeficiente A, 3. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando eu somar as duas raízes, né, x1 e x2, que eu ainda não calculei, eu vou encontrar menos 10 terços, tá? Não dá para simplificar mais do que isso, né? Vai ter um número aí racional, então eu posso deixar dessa forma. Aí na letra B, ele pede para você escrever o produto das raízes. Produto é o coeficiente C sobre A. Se você olhar aí na equação, o seu C é o menos 8. Então, vou colocar aqui menos 8. E o meu A é o 3. Menos 8, então, sobre 3. O que eu estou dizendo? Ó, que quando eu somar as raízes, eu tenho que encontrar menos 10 terços. E quando eu multiplicar essas raízes, eu tenho que encontrar menos 8 terços. Aí agora na página 84, diz assim, determine as raízes, calcule a soma e o produto delas e confira as respostas dadas nos itens aí A e B, tá? Então lá que nós fizemos na página 83, a gente vai fazer o cálculo delta, x1, x2, vamos somar, depois multiplicar as raízes para ver se nós vamos encontrar o valor que nós colocamos lá na letra A e na letra B, tá? Então primeira coisa aqui, vou tirar os coeficientes. A é igual a 3, o B é igual a 10 e o C é igual a menos 8. Vou calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 100. Aqui vai ficar menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 8 vai dar 96. Então, delta vai ser igual a 196. Maior do que zero, duas raízes diferentes. Vou encontrar quem são as raízes. X é igual a menos B, então menos 10, mais ou menos raiz de 196, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 3. Então, eu vou ter o meu x1 igual a menos 10, raiz de 196, 14, né? Então, menos 10 mais 14, dividido por 2 vezes 3, 6. Quando eu fizer 10 para tirar 14, eu vou ter 4. 4 sextos. Vou simplificar por 2, eu vou encontrar 2 terços, certo? Agora, eu vou calcular o valor do meu x2. Eu vou ter menos 10 com menos 14. Dividido por 6. Isso vai ser igual a menos 24 dividido para 6. E aí eu vou ter menos 4. Menos 4, então, é uma raiz e 2 terços é a outra raiz. Lembrando que a gente agora tem que calcular a soma e o produto dessas raízes, tá? Então, a soma das minhas raízes vai ser o seguinte, ó. Vou pegar x1 e somar com x2. Vai ficar assim, 2 terços mais menos 4, tá? Denominadores aqui são diferentes, né? Preciso tirar MMC, vai ser igual a 3. Vai dar 1 vezes 2, 2, mais com menos, menos, né? 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 4, 12. 12 tirou 10, vou ficar com menos 10. Menos 10 terços. Esse aqui é o resultado da minha soma. Soma das raízes, menos 10 terços. Agora eu vou fazer o produto. Produto das minhas raízes. Vou multiplicar as duas, tá? 2 terços vezes menos 4. 2 terços vezes menos 4. O de cima vezes o de cima, eu vou ter menos 8. Menos 8 sobre 3. Esse aqui é o produto das minhas raízes. Aí você volta lá, né, no exercício que nós fizemos aí, lá nos itens A e B, do número 50, e você confere, porque lá na letra A, nós colocamos que a soma das raízes daria menos 10 terços, e lá na letra B, nós colocamos que o produto daria menos 8 terços. Número 51, agora da página 84. Pede para você determinar o valor de m para que a equação x² menos m mais 1, né, que multiplica x menos 28, seja igual a zero. E tenha duas raízes cuja soma seja igual a menos 3. Então, vamos pensar no seguinte.
A soma eu sei que se dá pelo coeficiente, o oposto de B sobre A. E aí já diz que essa soma tem que ser igual a menos 3. Quando eu somar as duas raízes, vai dar menos 3. Então, se você observar aqui na equação do segundo grau, eu tenho os seguintes coeficientes. Ó. O meu A, ele é igual a 1, né? 1, que acompanha o x ao quadrado. O meu B, ele é igual a menos... O que está entre parênteses aqui, ó, acompanhando o x. M mais 1. E o meu coeficiente C é o menos 28, tá? Então, eu vou substituir aqui, porque ele fala que a soma é igual a menos 3 e eu sei quem é o coeficiente B e também sei quem é o coeficiente A. Só que a soma se dá pelo oposto de B. Então, o B ele já é negativo. Quando eu fizer o oposto dele, vai ficar positivo. Vai ficar assim, ó. M mais 1 sobre A. Quem é o A? 1. Então, M mais 1 sobre 1. E ele diz lá no enunciado que essa soma é igual a menos 3. Vou colocar aqui. Tá vendo que é uma equaçãozinha do primeiro grau? Ó, o 1 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. M mais 1 é igual a menos 3, certo? Dou uma organizada nisso aqui. M vai ser igual a menos 3 menos 1. Então, M vai ser igual a menos 4. Fiz a primeira coisa que estava pedindo ali, que era calcular o valor de M. Agora, ele pede para a gente substituir aqui e resolver aí essa equação do segundo grau para encontrar as raízes, o x1 e o x2. Aí agora, ó, substituir, né? Peguei a minha equação novamente. Como eu encontrei que o M vale menos 4, então onde tinha M, coloquei o menos 4. E vou resolver o que está aqui, né? Entre parênteses, vai ficar x ao quadrado, menos 4 com mais 1, eu vou ter menos 3. Menos 3 com o menos que está do lado de fora, vai ficar mais 3. Mais 3x menos 28, que é igual a 0. Então, agora eu vou tirar meus coeficientes. O A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 28. Vou usar os meus coeficientes para encontrar aí o meu delta. Delta é igual a B ao quadrado, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 9, menos com menos vai ficar mais, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28 vai dar 112. Quando eu somar, delta é igual a 121. Duas raízes diferentes. Então, o meu x vai ser igual ao oposto de B, mais ou menos raiz de 121, dividido por 2A. x1 é igual a menos 3, né? Mais 11, que é a raiz de 121, dividido por 2. Menos 3 com mais 11 eu vou ter 8. 8 sobre 2 é igual a 4. Agora eu vou ter o meu x2. x2 é igual a menos 3 com menos 11, dividido por 2. Eu vou ter menos 14 dividido por 2, que é igual a menos 7, certo? Encontrei as minhas duas raízes. Agora eu vou conferir, porque lá atrás, né, no próprio enunciado dizia que a soma dessas raízes é igual a menos 3. Então, eu vou somar a soma das raízes. Então, eu vou somar 4 com menos 7. 4 mais menos 7. 4 menos 7 é igual a menos 3. Então, tá certinho. Encontrei as raízes corretas de acordo com o que estava dizendo lá no enunciado. Aí, vamos entender o número 52. Era uma atividade em equipe, né? Vocês poderiam até ter trocado aí informações com os colegas, né? Mensagens aí, ter feito atividade juntos. Pede para você, em cada item, determinar as raízes mentalmente, tá? Sempre que o nosso coeficiente A é igual a 1, fica mais fácil de calcular as raízes por soma e produto, né? Porque qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, então fica mais fácil de nós encontrarmos aí. Vamos fazer a letra A para vocês entenderem. Tirei aqui os meus coeficientes, ó, A é igual a 1, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 10. Eu sei que a soma das raízes é igual a menos B sobre A. Então, eu vou fazer aqui, ó.
O B é 3, o oposto, menos. Menos 3 sobre A é 1. Menos 3 sobre 1 é igual a menos 3. Então, eu vou pensar no seguinte, eu tenho duas raízes que quando somadas, né, esses dois valores, quando somados, resultam em menos 3, certo? Agora eu vou para o produto. O produto é o C sobre A. O C é o menos 10, então ficou menos 10 sobre 1, que é o A. Menos 10 sobre 1, menos 10. Então, agora eu tenho que pensar, e aí a dica é você sempre começar pelo produto, tá? Pela multiplicação, porque aí você limita os seus resultados. Eu tenho que pensar em dois números que quando multiplicados resultem em 10 e quando somados resultem em menos 3, certo? E aí eu tenho algumas possibilidades aqui, ó. Menos 1 vezes 10 vai dar menos 10. Estou pensando no produto, tá? Tem que dar menos 10 que está aqui. Menos 1 vezes 10, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Menos 5 vezes 2, menos 10. E menos 2 vezes 5, menos 10. Eu tenho 4 opções aí, mas só aqui uma que vai estar correta, certo? Eu tenho 4 possibilidades de multiplicações que resultem em menos 10, então para o produto. Só que os números que valem para o produto têm que valer também para a soma. Todos esses resultados aqui são menos 10, né? E aí agora eu vou procurar quais são os dois valores que estão aqui que quando multiplicados resultam em menos, quando somados resultam em menos 3. Ó, menos 1 com mais 10 dá menos 3? Não. Menos 10 com mais 1 dá menos 3? Também não. Menos 5 com mais 2 dá menos 3? Sim, dá menos 3. E menos 2 com mais 5 dá menos 3? Não, vai dar mais 3, né? Então, quais são as raízes aí dessa equação que está aqui em cima? As raízes são menos 5 e 2, porque quando eu faço menos 5 com mais 2, eu tenho menos 3. E quando eu faço menos 5 vezes 2, eu tenho menos 10, certo? Isso aqui, nono ano, é uma forma mais, como eu posso dizer, rápida, né? Da gente estar encontrando as raízes sem precisar usar delta e bhaskara, certo? Só que isso é possível, se torna mais fácil quando o nosso coeficiente A é sempre 1. Né? Porque se A for diferente de 1 e eu tiver um denominador aqui diferente de 1, torna um pouco mais demorado, né? Mais complicado, porque quando eu somo eu posso ter tirado o MMC, quando os denominadores são diferentes, né? Então aí não vale a pena perder tempo, você usa delta e bhaskara. Agora, se o A for igual a 1, coeficiente, é mais rápido você fazer por soma e produto, tá? Mas isso não impede que você faça, tá? Por delta, por bhaskara. Letra B, eu tenho uma outra equação, né? E aí eu fiz aqui, ó, a minha soma, o oposto do coeficiente B. Então, o oposto de menos 5 vai ficar 5. 5 dividido por A, 5 sobre 1, 5. E aqui o produto. O produto é C sobre A, então 4 sobre 1, que vai dar 4. Prestem atenção que esses valores que eu encontro como soma e produto, eles não são as raízes, tá? É o resultado das duas raízes somadas que vai dar 5 e quando multiplicadas vai dar 4. Aí você vai pensar todas as possibilidades aí. Quanto vezes quanto que dá 4? Ah, 1 vezes 4, 4 vezes 1, menos 1 vezes menos 4, né? Menos 4 vezes menos 1. Só que aí o que vale para o produto, os valores, né? Os números, tem que valer para a soma. Quando multiplicados tem que dar 4 e quando somados tem que dar 5. Quem são esses valores? 1 e 4. 1 vezes 4, 4 e 1 mais 4, 5. Então, as raízes são 1 e 4. Se você desenvolver, calcular delta, bhaskara, você encontra essas raízes, tá? A mesma coisa aqui na letra C, ó. A soma deu menos 4 e o produto deu 4. Dois números que multiplicados
resulte em 4 e quando somados resulte em menos 4. Olha, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2 são 4, mas quando você soma 2 com mais 2 dá menos 4? Não, né? Mas quando eu somo menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então, ó, menos 2 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação fica positivo, 4. E quando somados vai dar menos 4. As raízes são menos 2 e menos 2. A mesma coisa aqui, ó, mesmo raciocínio na letra D. A soma deu 1 e o produto menos 6. Dois números que multiplicados resulte em menos 6 e quando somados vai dar 1. Quais são esses números? É o 3 positivo e o 2 negativo. 3 vezes menos 2, menos 6. E 3 mais menos 2 vai dar 1. Da mesma forma que na letra E, tá? A soma foi menos 8, o produto foi 12, dois números que multiplicados resultam em 12 e quando somados resultam em menos 8. Esses números são menos 6 e menos 2. Menos 6 vezes menos 2, menos com menos fica mais 12. E menos 6 mais menos 2, menos 8 é a resposta. E a última aí desse exercício, letra F, a soma foi menos 1 e o produto foi menos 20. Dois números que somados, né, daí menos 1 e multiplicados menos 20. Vai ser o menos 5 e o 4. Menos 5 vezes 4, menos 20 e menos 5 com mais 4, menos 1. Tá bom? Isso aí é prática, né? Vocês vão pensando nos valores, vão eliminando outros. E aí chegam ao resultado. O número 53, ele fala que as raízes, né, são 2 e 7. E aí a gente tinha que escrever a equação. Aí eu fiz aqui, ó, que a soma é o oposto de B sobre A. E aí eu fiz essa soma. A soma das raízes, 2 com mais 7 vai dar 9. E depois eu fiz o produto. Quem é o produto? É o C sobre A. Então, eu fiz aqui, ó, produto não é a multiplicação? 2 vezes 7, 14. Aí eu vim para cá para poder escrever. Lembra do que eu falei? Sempre que a gente calcula por soma e produto, é porque o nosso coeficiente A é 1. Porque aí, ó, um número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Um outro número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, 1 vezes o x ao quadrado. A soma não resulta no meu oposto do coeficiente B? Então, se eu encontrei a soma igual a 9, eu trouxe para cá o oposto, menos 9, menos 9x. E o produto não resulta em C sobre A? Quanto foi aí o produto? 14. Então, vai ser o meu coeficiente, né? O meu termo independente aqui, o meu coeficiente numérico. Aí, eu escrevi a equação. X ao quadrado menos 9x mais 14, que é igual a 0. Aí, ele pedia para a gente conferir, né? Aí, tirei os coeficientes, calculei delta, que deu 25, e utilizei, né, os valores para calcular a fórmula de Bhaskara e encontrei aqui as minhas raízes, ó. x1 foi igual a 7 e x2 foi igual a 2. Exatamente como estava dizendo lá no enunciado aí da questão número 53. Tá bom? Olha, se não ficou bem entendido essa questão de soma, produto, sinaliza, tá? Me envia uma mensagem para que eu possa explicar. Como o vídeo já estava um pouquinho extenso, então eu acabei colocando o cálculo para agilizar um pouco, tá? Mas se não entender, fiquem à vontade. Lembre-se que eu estou sempre pronta para ajudá-los, tá bom? Não esqueçam de fazer a autocorreção, conferir aí o que vocês já fizeram. Não esqueçam também de estar enviando as atividades, né? Que elas estão sendo pontuadas, tá bom? Um abraço então, fiquem todos com Deus.